Antes de começar o seu dia, antes de pegar o celular, antes de correr para as preocupações, para o trabalho, para as responsabilidades e para tudo aquilo que espera por você lá fora, eu quero pedir alguns minutos da sua atenção. Pare por um instante. Respire profundamente. Este novo dia não começou por acaso. Você acordou porque Deus ainda tem propósito para a sua vida. E talvez você tenha acordado carregando preocupações que já estavam esperando por você antes mesmo de abrir os olhos. Preocupação com dinheiro, preocupação com contas, preocupação com dívidas, preocupação com o futuro. Talvez você tenha acordado pensando: como vou resolver tudo isso? Quando minha vida financeira vai mudar? Quando vou conseguir respirar novamente? Será que algum dia vou conseguir sair desse ciclo? Mas hoje eu quero que você comece este dia de uma maneira diferente. Não comece este dia dominado pelo medo. Comece este dia em oração. Comece este dia colocando a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, suas finanças e o seu futuro nas mãos de Deus. Porque você não precisa carregar sozinho aquilo que Deus pode ajudá-lo a carregar. Se puder, encontre um lugar tranquilo. Sente-se por alguns instantes. Feche os olhos. Respire profundamente e diga comigo: Senhor, este dia pertence a Ti. Diga novamente: Senhor, este dia pertence a Ti. Agora diga: eu não vou começar este dia pelo medo. Vou começar este dia pela fé. Porque hoje pode ser o começo de uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de enxergar as oportunidades, uma nova maneira de administrar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Talvez a sua realidade financeira ainda não tenha mudado, mas a sua postura pode mudar hoje, a sua esperança pode mudar hoje, a sua sabedoria pode aumentar hoje, e uma nova história pode começar hoje. Então, nesta manhã, vamos orar. Vamos entregar este dia a Deus. Vamos pedir direção. Vamos pedir provisão. Vamos pedir sabedoria. Vamos pedir força para quebrar padrões antigos e vamos declarar que o medo não terá a palavra final sobre a nossa vida. Pai Celestial, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo fôlego. Obrigado pela oportunidade de recomeçar. Obrigado porque, mesmo quando eu não sei o que o dia trará, Tu já estás presente nele. Antes que eu veja qualquer problema, Tu já sabes como enfrentá-lo. Antes que uma porta se abra, Tu já sabes o que existe do outro lado. Antes que uma oportunidade apareça, Tu já sabes como prepará-la. Por isso, nesta manhã, eu entrego este dia nas Tuas mãos. Entrego meus pensamentos, entrego minhas preocupações, entrego meus planos, entrego meu trabalho, entrego minha família, entrego minhas decisões e entrego também minhas finanças. Senhor, eu reconheço que muitas vezes permiti que o medo ocupasse um espaço que deveria pertencer à fé. Muitas vezes olhei para o tamanho das minhas contas e esqueci o tamanho do meu Deus. Olhei para aquilo que estava faltando e deixei de enxergar aquilo que já possuía. Olhei para portas fechadas e esqueci que Tu és capaz de abrir novas portas. Por isso, nesta manhã muda a minha maneira de pensar. Tira de mim a mentalidade de escassez. Tira de mim a mentalidade de derrota. Tira de mim a expectativa constante de que alguma coisa ruim vai acontecer. Ensina-me a viver com sabedoria, equilíbrio e confiança. Senhor, eu não quero viver esperando o próximo problema. Quero aprender a reconhecer as oportunidades. Quero aprender a administrar bem aquilo que chega às minhas mãos. Quero aprender a economizar. Quero aprender a planejar. Quero aprender a trabalhar com excelência. Quero aprender a tomar decisões financeiras com calma e sabedoria. Dá-me discernimento para saber quando avançar. Dá-me sabedoria para saber quando esperar. Dá-me coragem para aproveitar as oportunidades certas. E dá-me prudência para dizer não àquilo que pode me afastar do propósito que tens para mim. Pai, nesta manhã, eu também entrego a Ti os padrões que vêm se repetindo na minha vida. Talvez eu tenha visto dificuldades financeiras na minha família. Talvez meus pais tenham enfrentado dificuldades. Talvez meus avós tenham enfrentado dificuldades.
Talvez eu tenha crescido ouvindo frases como dinheiro nunca sobra. Isso não é para pessoas como nós. Nossa família sempre foi assim. É impossível prosperar. Quem nasce pobre, morre pobre. Senhor, eu não quero viver preso às limitações que existiram antes de mim. Eu honro a minha história, mas não preciso repetir todos os seus padrões. Ajuda-me a construir uma nova história. Uma história de sabedoria, uma história de responsabilidade, uma história de crescimento, uma história de generosidade, uma história de estabilidade, uma história de fé. Que aquilo que terminou em mim não continue nos meus filhos. Que meus filhos aprendam algo diferente, que eles aprendam a trabalhar, que aprendam a administrar, que aprendam a economizar, que aprendam a investir em conhecimento, que aprendam a ser generosos, que aprendam a confiar em Ti sem abandonar a responsabilidade. Senhor, eu declaro nesta manhã, eu não sou definido pela minha situação financeira. Minha conta bancária não determina meu valor. Minha dívida não determina minha identidade. Meu passado não determina meu futuro. Uma fase difícil não define toda a minha história. Eu sou mais do que aquilo que estou enfrentando. Pai, onde existe medo, coloca paz. Onde existe confusão, coloca clareza. Onde existe desânimo, coloca esperança. Onde existe vergonha, coloca coragem. Onde existe desorganização, coloca disciplina. Onde existe impulsividade, coloca domínio próprio. Onde existe falta de direção, coloca sabedoria. E onde existe uma porta que precisa ser aberta, mostra-me o caminho. Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Se eu tenho um emprego, ajuda-me a crescer nele. Se existe uma oportunidade de promoção, prepara-me para ela. Se existe um novo cliente, conduz-me até ele. Se existe um negócio que posso desenvolver, dá-me sabedoria para construí-lo. Se existe uma habilidade que preciso aprender, mostra-me qual é. Se existe uma porta que preciso fechar, dá-me coragem para fechá-la. Se existe uma porta que devo atravessar, dá-me coragem para entrar. Pai, eu peço que me livres da ansiedade que me faz tomar decisões precipitadas. Não quero gastar por impulso, não quero comprar para preencher vazios, não quero tomar decisões porque estou desesperado. Ensina-me a decidir em paz. Ensina-me a pensar antes de agir. Ensina-me a diferenciar desejo de necessidade. Ensina-me a administrar aquilo que já tenho enquanto oro por aquilo que ainda desejo receber. Senhor, abençoa minha renda, que ela cresça de maneira saudável, que eu encontre novas possibilidades de trabalho, que eu reconheça oportunidades que antes não percebia, que pessoas certas cruzem o meu caminho, que eu tenha ideias úteis, que eu tenha criatividade, que eu tenha coragem para colocar boas ideias em prática e, acima de tudo, que eu tenha sabedoria para não desperdiçar aquilo que chegar às minhas mãos. Pai, eu entrego minhas dívidas a Ti. Dá-me estratégias para lidar com elas. Dá-me disciplina para reduzi-las. Dá-me sabedoria para negociar. Dá-me força para não criar novas dívidas desnecessárias. Ajuda-me a construir uma vida financeira mais equilibrada. Que cada pagamento seja um passo em direção à liberdade. Que cada decisão responsável construa um futuro melhor. Senhor, abençoa também minhas economias. Mesmo que hoje sejam pequenas, ensina-me a começar. Ensina-me a valorizar pequenos progressos. Porque talvez eu queira uma grande mudança imediatamente, mas sei que grandes resultados também podem nascer de pequenas decisões repetidas todos os dias. Dá-me disciplina para continuar. Dá-me paciência para construir. Dá-me maturidade para não abandonar o processo. Pai, nesta manhã também peço proteção. Protege minha mente, protege meus pensamentos, protege minha casa, protege minha família, protege meu trabalho, protege meus caminhos, livra-me de pessoas que desejam me prejudicar. Livra-me de decisões tomadas por desespero. Livra-me de oportunidades que parecem boas, mas escondem consequências ruins. Dá-me discernimento para reconhecer aquilo que vem para me ajudar e aquilo que pode me destruir. Que eu não seja conduzido pela ansiedade. Que eu não seja manipulado pelo medo. Que eu não seja controlado pela comparação. Senhor, livra-me da comparação.
Quando eu olhar para alguém que tem mais do que eu, não permita que eu despreze aquilo que já tenho. Quando eu vir alguém conquistando algo que ainda não conquistei, ensina-me a celebrar sem transformar a vitória daquela pessoa em prova do meu fracasso. A vida daquela pessoa não é a medida da minha vida. O tempo daquela pessoa não é o meu tempo. O caminho daquela pessoa não é o meu caminho. Eu estou construindo a minha história e quero construí-la com sabedoria. Pai, nesta manhã, eu rejeito a ideia de que estou condenado a permanecer onde estou. Eu rejeito o pensamento de que nada pode mudar. Eu rejeito a mentalidade de que sempre será assim. Eu rejeito o medo de tentar novamente. Eu rejeito a vergonha de pedir ajuda. Eu rejeito a vergonha de aprender. Eu rejeito a vergonha de começar pequeno. E recebo sabedoria. Recebo coragem. Recebo disciplina. Recebo criatividade. Recebo discernimento. Recebo esperança. Recebo paz. Senhor, se houver alguma oportunidade chegando à minha vida, ajuda-me a reconhecê-la. Se houver uma pessoa que possa contribuir para o meu crescimento, aproxima nossos caminhos. Se houver uma ideia que possa transformar minha realidade, coloca clareza em minha mente. Se houver algo que preciso aprender, dá-me humildade para aprender. Se houver algo que preciso abandonar, dá-me força para abandonar. E se houver algo que preciso começar, dá-me coragem para começar. Pai, nesta manhã, eu também oro pela minha casa. Que não falte alimento, que não falte o necessário, que não falte saúde, que não falte paz, que não falte sabedoria, que não falte amor, e que, mesmo durante os períodos difíceis, minha casa continue sendo um lugar de esperança. Senhor, visita cada pessoa que está fazendo esta oração com uma necessidade diferente. Alguns precisam de emprego, outros precisam de uma oportunidade, outros precisam organizar suas finanças, outros estão tentando sair das dívidas, outros precisam de uma resposta, outros estão começando um negócio, outros estão esperando uma promoção, outros simplesmente estão cansados. Pai, encontra cada pessoa exatamente onde ela está e mostra o próximo passo. Talvez não seja o passo que ela esperava, talvez seja um passo pequeno, mas que seja o passo certo. Senhor, eu não peço apenas que Tu mudes minhas circunstâncias, peço que Tu também me mudes, porque se eu receber mais, mas continuar pensando da mesma maneira, posso perder aquilo que recebi. Se eu receber uma oportunidade, mas não tiver disciplina, posso desperdiçá-la. Se eu receber dinheiro, mas não tiver sabedoria, posso voltar ao mesmo lugar. Por isso, muda primeiro o meu interior. Ensina-me a pensar, ensina-me a planejar, ensina-me a administrar, ensina-me a esperar, ensina-me a trabalhar, ensina-me a agradecer, ensina-me a crescer. Senhor, quero chegar a um ponto em que dinheiro seja uma ferramenta e não o Senhor da minha vida. Quero ter recursos suficientes para cuidar da minha família. Quero poder ajudar pessoas. Quero poder contribuir. Quero poder construir. Quero poder descansar. Mas, acima de tudo, quero continuar lembrando que minha verdadeira segurança está em Ti. Nesta manhã, eu declaro: eu não começo este dia pelo medo. Eu começo este dia pela fé. Eu não sou escravo da escassez. Eu estou aprendendo a viver com sabedoria. Eu não sou definido pelas minhas dívidas. Onde meu passado não determina meu futuro. Eu posso aprender. Eu posso crescer. Eu posso mudar. Eu posso recomeçar. Eu posso construir uma nova história. Eu posso administrar melhor aquilo que Deus coloca em minhas mãos. Eu posso reconhecer oportunidades. Eu posso tomar decisões com sabedoria. Eu não preciso agir em pânico. Eu escolho a paz. Eu escolho a disciplina. Eu escolho a responsabilidade. Eu escolho a fé. Eu escolho continuar. Pai, que esta manhã marque o começo de uma nova mentalidade. Que hoje eu perceba algo que antes não percebia. Que hoje eu tenha uma ideia que antes não tinha. Que hoje eu tenha uma conversa importante. Que hoje eu tome uma decisão que aproxime minha vida daquilo que desejo construir. Que hoje eu dê um pequeno passo. E que eu não despreze esse pequeno passo, porque talvez eu esteja esperando uma grande mudança.
enquanto Tu estás me ensinando a começar com uma pequena decisão. Senhor, abençoa este dia. Abençoa minhas mãos. Abençoa minha mente. Abençoa meu trabalho. Abençoa meus relacionamentos. Abençoa meus projetos. Abençoa minha casa. Abençoa minhas decisões. E dá-me discernimento para reconhecer que nem toda bênção chega em forma de dinheiro. Às vezes a bênção é uma ideia. Às vezes é uma pessoa. Às vezes é uma porta que se fecha. Às vezes é uma oportunidade. Às vezes é sabedoria para evitar um problema. Às vezes é paz para esperar o momento certo. Ensina-me a reconhecer tuas bênçãos. Agora, enquanto esta oração se aproxima do fim, respire profundamente, inspire e solte lentamente. Mais uma vez, inspire e solte. Deixe a ansiedade ir embora. Você não precisa resolver toda a sua vida nesta manhã. Você só precisa dar o próximo passo. Não precisa conhecer todo o caminho. Precisa apenas confiar em Deus enquanto caminha. Talvez ontem tenha sido difícil, mas hoje é um novo dia. Talvez você tenha cometido erros, mas hoje você pode tomar uma decisão diferente. Talvez você tenha perdido oportunidades, mas novas oportunidades podem aparecer. Talvez você tenha passado por anos de dificuldades, mas sua história ainda não terminou. Não permita que o seu passado escreva sozinho o próximo capítulo da sua vida. Levante-se, continue, aprenda, trabalhe, planeje, ore e confie. Pai, entregamos este dia a Ti. Que a Tua paz acompanhe esta pessoa durante todo o dia. Quando ela estiver no trabalho, esteja com ela. Quando estiver tomando decisões, dê-lhe sabedoria. Quando surgir uma dificuldade, dê-lhe equilíbrio. Quando surgir uma oportunidade, dê-lhe discernimento. Quando vier uma preocupação, lembre-a de respirar e confiar. Quando o medo disser, não vai dar certo, permita que ela se lembre. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. E quando o dia terminar, que essa pessoa possa olhar para trás e dizer, hoje eu avancei. Mesmo que tenha sido apenas um pequeno passo, porque pequenos passos repetidos com sabedoria podem construir grandes mudanças. Senhor, que esta seja uma nova fase, não uma fase de ilusões, não uma fase de esperar dinheiro cair do céu, mas uma fase de fé acompanhada de ação, uma fase de oração acompanhada de planejamento, uma fase de esperança acompanhada de trabalho, uma fase de sabedoria acompanhada de disciplina, uma fase em que esta pessoa não apenas pede uma mudança, mas também se prepara para recebê-la. Pai, abençoa o caminho que está diante dela. Abra as portas certas, feche as portas erradas, conecte-a às pessoas certas, afaste aquilo que não pertence ao propósito dela, dê-lhe força para trabalhar, dê-lhe paciência para esperar, dê-lhe coragem para começar, dê-lhe sabedoria para continuar, e dê-lhe humildade para reconhecer que cada conquista também é uma oportunidade de ser uma bênção para alguém. Eu declaro sobre esta manhã que haja paz na sua mente, que haja sabedoria nas suas decisões, que haja força nas suas mãos, que haja clareza nos seus pensamentos, que haja direção nos seus passos, que haja provisão para as suas necessidades, que haja oportunidades diante de você, que haja disciplina para aproveitar aquilo que chegar, que haja coragem para construir uma nova história e que a sua vida financeira não seja apenas transformada para o seu próprio benefício, mas para que você também possa se tornar uma fonte de bênção para outras pessoas. Que seus filhos vejam uma história diferente, que sua família experimente uma nova realidade, que aquilo que começou como uma pequena decisão nesta manhã se transforme em uma nova trajetória. E quando vierem dias difíceis, porque eles virão, não volte imediatamente para o medo. Lembre-se desta manhã. Lembre-se da decisão que tomou. Lembre-se de que você está construindo. Lembre-se de que crescimento é um processo. E continue. Pai Celestial, obrigado por ouvir esta oração. Obrigado por este novo dia. Obrigado porque ainda existe esperança. Obrigado porque ainda existem oportunidades.
Obrigado porque ainda existem caminhos que eu não consigo enxergar. Eu entrego tudo em tuas mãos. Minha vida, minha casa, minha família, meu trabalho, minha mente, meu futuro e minhas finanças. Que hoje seja um dia de paz. Que hoje seja um dia de sabedoria. Que hoje seja um dia de portas abertas. Que hoje seja um dia de decisões corretas. Que hoje seja um dia de novos começos. E que, ao terminar este dia, eu esteja mais perto da pessoa que preciso me tornar e da vida que estou construindo. Em nome de Jesus. Amém. E antes de começar o seu dia, faça uma última declaração. Diga em voz alta: Deus está comigo neste dia. Eu não vou caminhar pelo medo. Eu vou caminhar pela fé e pela sabedoria. Minha história não termina onde minha dificuldade começou. Eu estou construindo uma nova história. Eu vou fazer a minha parte e confiarei em Deus para fazer aquilo que eu não posso fazer. Agora vá, comece o seu dia, trabalhe, planeje, aprenda, ore e não desista, porque talvez você ainda não veja a mudança completa, mas todo grande caminho começa com um primeiro passo, e este passo começa agora. Tenha uma manhã abençoada. E que Deus guie seus passos, proteja sua casa, abençoe o trabalho das suas mãos e lhe dê sabedoria para tudo aquilo que este novo dia colocar diante de você. Em nome de Jesus. Amém.